Filho, aproxima-te de mim e escuta com atenção. Há momentos em que o coração humano se quebra em silêncio e até o vento parece lamentar. Foi assim em Jerusalém, quando as muralhas que antes brilhavam sob o sol se tornaram ruínas e as vozes do povo se transformaram em pranto. Esse é o cenário do livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, um homem que viu a dor do seu povo e derramou lágrimas por ele. As palavras desse livro não são apenas história antiga. São um espelho da alma humana. São o eco das lágrimas que o homem derrama quando se afasta do caminho da luz e colhe as consequências do seu próprio erro. Jeremias não escreve de um palácio, mas entre os escombros, com o coração ferido e os olhos molhados. Ele não fala sobre glória, mas sobre perda. Não sobre vitória, mas sobre arrependimento. Jerusalém, a cidade que um dia foi símbolo da presença de Deus, agora está em cinzas. O templo, lugar onde o meu nome era adorado, foi destruído pelo fogo. As casas estão vazias, as ruas silenciosas. Os anciãos se assentam no pó, as crianças pedem pão, e não há quem as console. Tudo o que era orgulho se transformou em vergonha. Tudo o que era força se desfez em fraqueza. Jeremias caminha por entre as ruínas, tocando com as mãos as pedras queimadas e os portões quebrados. Ele sente o peso da dor, mas também o peso do amor. Ele não lamenta apenas o que se perdeu, mas o quanto o povo se afastou de Deus. E em meio a tudo isso, ele ergue a voz e clama: Senhor, lembra-te de nós, filho. O livro de Lamentações é um grito da alma humana, pedindo misericórdia. É o clamor de quem entende que a dor não é castigo sem sentido, mas um chamado ao retorno. O povo havia confiado em reis, em alianças políticas, em riquezas, mas havia esquecido de mim, o Deus que os libertou do Egito, o Deus que os sustentou no deserto, o Deus que sempre os amou. Quando a fé se apaga, o coração se torna vulnerável. E foi isso que aconteceu. Babilônia cercou Jerusalém, as muralhas foram derrubadas, e o templo, orgulho da nação, foi tomado pelo fogo. Tudo o que era segurança se desfez como poeira. Jeremias viu e chorou. Ele não fugiu, não se escondeu, permaneceu ali fiel entre os que restaram. E enquanto muitos se desesperavam, ele transformou a dor em oração. Ele chorava, mas suas lágrimas eram cheias de esperança. Sim, filho, até nas lágrimas pode haver fé, porque a fé verdadeira não se revela apenas nos dias de alegria, mas principalmente nas noites de choro. Em cada capítulo de Lamentações, Jeremias revela um ciclo da alma diante da perda. Primeiro vem o lamento, depois a reflexão, e então o recomeço. Ele lamenta o sofrimento, reconhece o erro e, por fim, lembra-se da bondade de Deus. E é nesse ponto que a luz atravessa a escuridão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Essas palavras são o coração de Lamentações. Mesmo quando tudo parece destruído, há uma esperança que não morre. Mesmo quando o homem se sente sozinho, há um Deus que permanece. Filho, há momentos em que tu também olharás para a tua vida e verás ruínas, sonhos desfeitos, caminhos interrompidos, erros que deixaram marcas. Mas lembra-te disso. O mesmo Deus que permitiu o lamento, Deus que oferece o consolo. As ruínas de Jerusalém não foram o fim, foram o começo de uma restauração. Deus não rejeitou o seu povo, apenas o chamou de volta. Assim também é contigo. Quando a vida parecer em silêncio, quando tudo parecer perdido, talvez seja o momento em que o Pai está te chamando de volta ao centro da sua vontade. Jeremias entendeu isso, e mesmo cercado pela dor, ele proclamou: boa é a esperança
e esperar em silêncio a salvação do Senhor. Essa esperança é o fio que sustenta a alma. É a certeza de que o Pai nunca abandona os seus filhos, mesmo quando o mundo desaba ao redor. O profeta fala também do sofrimento das crianças, das viúvas, dos idosos. Ele vê a dor coletiva de um povo inteiro, e em cada verso há um clamor profundo por compaixão. Mas mesmo assim, ele não acusa Deus. Pelo contrário, ele reconhece a justiça divina. Ele entende que o sofrimento pode ser o terreno onde floresce o arrependimento. Filho, a verdadeira fé não é aquela que foge da dor, mas a que a atravessa com confiança. Quando o coração se quebra, é ali que o Pai planta novas sementes. Quando tu choras, Ele recolhe tuas lágrimas e as transforma em fonte de vida. O livro de Lamentações termina sem final feliz. E isso é belo, porque nos ensina que a história da fé não termina nas ruínas. Deus ainda escreveria novos capítulos, e no tempo certo, Jerusalém seria restaurada. Da mesma forma, há capítulos na tua vida que ainda não foram escritos. Talvez estejas vivendo um tempo de silêncio, de espera, de lágrimas. Mas eu te digo, não temas. A mão do Pai ainda está sobre ti. Cada dor que viveste pode se tornar um testemunho. Cada queda pode se tornar o início de uma nova caminhada. A destruição não é o fim, é o convite para recomeçar com mais sabedoria, com mais fé, com mais amor. Filho, eu estive nas ruínas de Jerusalém. Vi o sofrimento e também vi o renascer. Vi um povo que se arrependeu e voltou o coração para o seu Criador. E daquelas cinzas, o meu propósito ressurgiu mais forte do que antes. Assim também é contigo. Tu não foste esquecido. Mesmo que sintas que tua vida se partiu em pedaços, eu estou reunindo cada fragmento. Estou moldando de novo o vaso quebrado, restaurando o que parecia impossível. As lamentações de Jeremias não são apenas um registro de dor, mas um testemunho de que Deus continua presente, mesmo quando o homem sente o contrário. O Pai não se ausenta. Ele se revela no silêncio, na lágrima, no arrependimento sincero. Por isso, filho, não temas o tempo da dor. Ele é parte do caminho da restauração. Se Jeremias chorou por uma cidade e encontrou esperança, também tu, no meio da tua dor, encontrarás o consolo que vem do alto. As lágrimas purificam, o silêncio ensina, e o amor de Deus reconstrói o que foi destruído. Jeremias encerra suas lamentações pedindo a Deus: restaura-nos, Senhor, e seremos restaurados. E essa é a oração que eu desejo ouvir dos teus lábios também. Porque toda restauração começa com um coração que se entrega. Filho, mesmo quando não entendes o porquê do sofrimento, confia. Eu transformo dor em aprendizado, pranto em cântico, ruína em vida nova. Jerusalém foi destruída, mas não esquecida. Tu também podes ter perdido muito, mas não perdeste a esperança. E eu te digo, com amor, levanta-te, olha para o céu. As misericórdias do Senhor ainda estão sobre ti, e das tuas próprias ruínas nascerá uma nova história. Eu sou aquele que faz novas todas as coisas.